Ok. Então vamos lá, boa noite a todos. Começando os nossos estudos de hoje. Para quem está chegando agora, né? Boa noite. E nós, então, damos continuidade ao livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles, que é o quarto, né, da coleção? É o quinto, Quinto. É o é o quinto. quinto. Quinto da coleção Joana de Ângeles, que a gente vem fazendo na sequência certinho, né? Desde o primeiro, então estamos no quinto livro, e já bem avançados, da metade para frente, já esse livro, Ser Consciente. E nós, então, hoje estamos aqui com esse tema que é a paixão e libertação psicológica. Então, para começar o nosso estudo, nós colocamos aqui o que que o nosso dicionário de língua portuguesa vem dizer sobre esse conceito, que é um sentimento, que é uma emoção, e, e que pode se categorizar em várias coisas. Bom, então nós colocamos aqui paixão, né? Então, o que seria paixão no nosso dicionário de língua portuguesa? É sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, etc. Amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema, atração intensa ou movimento violento, impetuoso, do ser para o que ele deseja. Paixão pela música, pelo cinema, por um par, paixão por bens, né? Então, aí, toda a ordem, né, de paixões. Então, a mentora, ela traz de início já, né, na temática desse tema, a nossa ligação enquanto seres humanos, né, enquanto seres imortais, com essa emoção, com esse sentimento chamado paixão, né? E é muito interessante porque a paixão ela é sempre voltada na nossa, principalmente na nossa cultura, né? Na cultura ocidental, como um sentimento a que todos correm atrás, né? Se está sempre se procurando se apaixonar por algo, né? Se apaixonar por um ideal, se apaixonar por um projeto, né? Se apaixonar por um curso. Então, e a mentora, ela aprofunda sobre o que é essa questão da paixão, né? E o quanto que nós estamos ligados de uma forma superficial com é, essa ação, né? Enquanto seres humanos. Então, eu vou passando aqui. Tá? A gente sempre coloca que a palestra ela é interativa, então, a hora que alguém quiser fazer uma colocação, só levantar a mãozinha que a gente dá é, é, o tempo, tá? Para as colocações. Deixa eu passar aqui. Bom, então vamos lá. Começando então, né, com o livro, né, o Ser Consciente. Já no primeiro parágrafo, a mentora ela diz o seguinte: as tradições religiosas em torno da paixão de Jesus temem por revestir-se da notícia trágica, na qual a ação autopunitiva sobressai no comportamento do fiel. Então, aqui de largada, a mentora ela já traz qual o dilema em que vai se debater esse não é um capítulo, na verdade, né? Esse texto, né, que ela coloca sobre paixão e autolibertação. Então, ela já coloca nesse primeiro parágrafo qual é o dilema ao qual ela vai discorrer, ou qual ela vai se aprofundar. Então, ela vai se aprofundar na questão das tradições religiosas, né? E como essas tradições religiosas vieram através do tempo, tornando essa paixão, né, em torno de Jesus como um
aprisionamento, né? Um aprisionamento psicológico, tanto que, né, o tema é libertação psicológica, e ela coloca de início o como que nós, seres humanos, ficamos, na verdade, atrelados, né? Ficamos enredados nessa paixão autopunitiva, né? Com relação às tradições religiosas. E o que é muito interessante, isso vindo, esse texto, né, vindo de Joana, que nós temos conhecimento que Joana, pelo menos pelas últimas 3 ou 4 encarnações dela, todas Joana foi religiosa. E religiosa até no sentido de claustro mesmo, né? Que ela foi, pelo menos quando ela foi Clara de Assis e Joana Angélica de Jesus e Juana Angélica, né, de la Cruz, acho que era esse que era o nome dela, né, quando ela está no México, todas foram religiosas de convento, né, dentro de um claustro. Então, ela fala com muita propriedade sobre isso, né? Então, ela não se... ela ter vivido essa religiosidade na sua essência, né? Na sua origem, inclusive, quando ela se tornou cristã pela primeira vez, quando ela foi Joana de Cusa, né? Por isso que a gente pode falar de origem, né? Que ela foi uma cristã de origem. Então, ela fazer essa análise e essas críticas às tradições religiosas, como que elas vêm se constituindo na nossa sociedade, é muito interessante, né? Muito interessante, porque ela fala com propriedade, já que viveu as suas últimas encarnações como experimentadora, né, dessas tradições religiosas. Então, aqui a mentora ela vai dizer que, ao longo do tempo, as tradições religiosas, elas trouxeram a nós, né, todos seres humanos, esse revestimento da tragédia, né? Ficamos mais conectados com a tragédia, né, com as ações culposas, né, autopunitivas, como sementes, né, como aquelas que foram amoldando, sementes não, aquela moldura, né, da nossa psique. Aí vamos indo, então, que aí ela vai se aprofundando. Bom, trabalhando-se a mente, a fim de gerar-lhe consciência de culpa, com as consequências do medo em relação à justiça divina, intentam a lavagem cerebral para produzir o ódio pelo mundo, ao tempo em que mantém os lamentáveis processos de silícios físicos entre os fanáticos e mentais ou emocionais naqueles que são constituídos por estrutura psicológica frágil. Então, a mentora aqui, ela faz de uma forma subjetiva uma crítica com relação aos rumos que a religião teve durante o tempo e que, inclusive, essa aliança da religião e o poder. E já dizia, né, Carl Gustav Jung, que a religião, quando ela se alia ao poder, ela deixa de lado o nosso maior princípio, que é o amor, né? Então, essa aliança da religião e o poder, ela trouxe essa consequência, né, muito nociva à sociedade, que é esculpir na psique humana o medo, a culpa e o que a mentora colocou aqui como essa lavagem cerebral, né? Essa lavagem cerebral para tornar um padrão, para que todos os religiosos tivessem um padrão, né, de comportamento. E as lideranças religiosas altamente conhecedoras da psique humana,
tem um profundo conhecimento sobre as fragilidades humanas, né? Sobre aquilo sobre todas as estruturas que tornam o indivíduo mais suscetível. E é em cima dessa suscetibilidade, né, dessa sensibilidade, dessa fraqueza humana, é que a religião veio com tudo em cima para tornar as pessoas, né, mais fáceis, né, de serem manipuladas, né? Então, aqui é uma face que a gente pode falar, uma face obscura, né, da paixão, né, tornando as pessoas muito apaixonadas, né, se tira a consciência, né, tornando as pessoas apaixonadas, né, as pessoas, elas tomam como mais facilmente como verdade, né, as tradições religiosas que são repassadas, né, que são passadas à sociedade. A mentora ainda diz assim: inegavelmente, as ocorrências dolorosas que assinalaram a última semana de Jesus em Jerusalém entre as criaturas foram caracterizadas por ocorrências infelizes, que ainda se repetem na sociedade, embora guardadas as naturais proporções. Então, toda aquela semana, né, de martírio de Jesus, ela foi exaustivamente esculpida, martelada, de forma compulsiva e obsessiva durante séculos na mente das pessoas que se debruçaram pela religião, né? Então, essa ação obsessiva, né, essa ação compulsiva, ela traz essas ocorrências infelizes que vão estourar mais na frente, como a gente já, na história, nós já vimos em filmes e lemos em livros e tudo, que as cruzadas, né, os movimentos bélicos na face da terra, todos em nome de religião, né? Então, toda a ordem de violências, de punir grupos, né? De escravizar pessoas. Então, nós, diante dessa ação, né, dessa obsessão por estar nessas ocorrências infelizes dos martírios de Jesus, fizeram um pano de fundo, né, para dar o aval para todas as ocorrências belicosas e cruéis e perversas que mancharam e ainda mancham, né, a nossa humanidade. Recordar-se da pusilanimidade humana, da fragilidade dos caracteres de Judas e de Pedro, faz-se necessário quando os objetivos são educativos. Evocando-se, porém, o estoicismo das mulheres piedosas, de João, de José de Arimateia, que lhe cedeu o sepulcro novo, de modo que a aprendizagem se faça plena, através da dicotomia existente no comportamento humano, buscando se oferecer uma mensagem de confiança, de arrebatamento e de fé, né? Então, aqui, a mentora, ela traz ela faz menção, né, dessas duas figuras cristãs, que é Judas e Pedro, que estiveram, né, na categoria daqueles que traíram, né, fizeram um modelo, né, trouxeram um modelo daquilo que é mais vil, né, no ser humano. E aí, em cima dessas figuras,
se esculpiu um modelo de medo, né? Daquilo que não se deve fazer, mas aquilo que não se deve fazer no sentido de que não de uma ação educativa, mas sim de uma ação de medo, né? Que aí veio a questão do inferno, né? Que é inferno, é umbral, sei lá, né? Cada tradição religiosa traz o seu nome, né? Mas aí vem a questão de não agir dessa forma, se agir dessa forma, se vai ter como destino, né? Um local pútrido, né? Um local a qual a sua alma não repousará, não repousará, né? Ela ficará em estado de extrema dor por bastante tempo e, em algumas tradições religiosas, até eternamente, né? Nessa situação. Então, as figuras de Judas e Pedro, né? Elas vieram com o objetivo de punição, né? E não com objetivos educativos. Aí, aqui em seguida, eu trouxe esse pequeno texto aqui do Cláudio Sinotti, que eu achei bastante interessante, que vem falar exatamente sobre essa traição, né? Sobre Jesus, ele, como ser integrado, né? Ele era um ser individuado que veio à Terra, então tudo que ele dizia e tudo aquilo que ele fazia era de um profundo simbolismo, né? Trazer, ele lançava sementes para uma reflexão que, se não foi feita naquele dia, naquele momento que ele estava aqui entre nós, foi se atravessando o tempo e foi adquirindo uma profundidade conforme a consciência humana foi evoluindo, né? Então, hoje nós podemos e temos capacidade para olhar para essas experiências do Cristo e podermos usufruirmos dessa profundidade que o mestre deixou para nós, né? Então, aqui tem uma reflexão mais profunda que o Cláudio deixou sobre Judas, que ele diz assim: a traição costuma caminhar ao lado das jornadas iluminativas. E com Jesus, representante por excelência do caminho de individuação, não seria diferente. Por mais que aqueles que estivessem com ele o amassem, seria difícil compreender a profundidade e extensão do reino que ele apresentou, pois mesmo hoje não entendemos a totalidade. Ele buscou prioritariamente estar ao lado da gente simples, do povo desconhecido e marginalizado, leprosos, doentes, mulheres consideradas de má vida e pobres. Não lhe interessava as personas exaltadas e imponentes líderes religiosos de então, tão parecidas como as que vemos na atualidade, dos sepulcros caiados por fora e por dentro podridão. E assim fazendo, atraía para si muita fúria e inveja dos que estavam mais interessados nos reinos que a terra apresenta. Judas, levado pela paixão, pelas ações imediatistas, tão ao gosto do ego, deixou-se levar pela ilusão das 30 moedas, talvez imaginando que isso faria com que Jesus assumisse uma postura diferente, de maior poder. Mas seu poder era outro. O poder que Jesus almejava era outro. A lição deixada por Jesus era sempre profunda, sempre foi mais do que aparentava a percepção imediata. Provavelmente conhecia as limitações de Judas e tem aproveitado o ensejo para ensinar que, embora traído, o principal é jamais trair a si mesmo. Né? Então, a gente não vê... Então, o convite de Jesus não era para a traição de Judas a ele, né? A Jesus, né? Jesus, ele estava consciente de tudo aquilo que ele estava vivenciando, né? Desde quando ele
pisou na terra, abriu os olhos a primeira vez na terra, era um espírito que ele já estava consciente de toda a sua trajetória. E Judas nunca foi visto por Jesus como seu traidor, né? Bem pelo contrário, eles, todo o movimento de Jesus era para que se percebesse que, né, se existiu um crime ali, o maior crime foi o de Judas ter traído a quem? A si mesmo. Pelo quê? Por uma infantilidade, pela imaturidade que tanto é perseverante ainda na nossa psique, né? De queremos acreditar que as coisas têm que ser ao nosso gosto e no nosso tempo, sempre, né? Então, essa é só um exemplo que eu trouxe do que Joana fala dessa questão da paixão, né? Então, ali Judas estava muito apaixonado por Jesus e por e por tudo aquilo que Jesus transmitia, né? Mas era um ser infantilizado, né? Infantilizado na sua psique. E acreditava que as suas ações iriam beneficiar o Cristo, né? Então, a paixão também um aprisionamento da nossa ignorância. Né? Bom, continuando, Joana vem explicar, agora, através do inconsciente coletivo, né, essa historicidade, né, do nosso comportamento. A constante condenação multimilenária deixou marcas profundas no inconsciente coletivo, de que ora se faz herdeiro natural, surgindo-lhe transformada em medo e desprezo por si mesmo, ou indiferença pessoal e desleixo no culto dos valores morais. As experiências transatas, né, como Joana diz, as experiências transatas, elas vão contribuindo para que esse inconsciente coletivo vá sendo formado, que vá formando essa herança psicológica, né, do medo e da culpa dentro do processo religioso, né? E a nossa trajetória para a compreensão do processo profundo da religiosidade na sua essência, né, do religare, ele se faz num momento de extrema dor, ao qual temos que transformar esse inconsciente coletivo, né, de culpa, de condenação, né, de dor, em um novo paradigma, né, através do inconsciente pessoal, né, que vai começar a se conectar com outras experiências, que vai formar um outro inconsciente coletivo já liberto, né, dessa fase tão tumultuada que nós tivemos e ainda temos dessa conexão com o indivíduo, com a religião, o indivíduo religioso, né? Então, Joana, ela se utiliza dos estudos, né, do inconsciente coletivo, para explicar essa massa humana, né, que todos nós fazemos parte, de envolvimento com a culpa, o medo das tradições religiosas, que as tradições religiosas, né, foram esculpindo na nossa psique. Até aqui, tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fazer mais para o final, Renata. Tá. Então, vamos lá. Aí,
Joana continua. As crenças ortodoxas satisfazem-se com as imolações e as atitudes condenatórias, que, tomadas em consideração, reconduziriam à ignorância, à treva medieval tormentosa. Toda ação impositiva castradora ou liberativa insensata trabalha em favor do desequilíbrio, da desintegração do homem. Então, aqui, quando eu li essa parte, eu entendi dessa forma, né? Nós viemos dessa ação impositiva castradora, né? Tivemos, inclusive, os ápices dela através das guerras, né? Religiosas, do movimento escravagista, das perseguições a determinados grupos, né, sociais e religiosos que não eram cristãos, né? E aqui a mentora também fala sobre a liberativa insensata, né? Então, o movimento humano, ele é sempre bipolar, né? Então, ele passa de um extremo para outro, né? Então, aí tem também a ação liberativa insensata. Então, na necessidade de romper com esse inconsciente coletivo castrador, no momento de retirada das algemas, né? Se tem vai para o tudo ou nada. Se tem um impulso, né, de experimentar o outro lado até a exaustão, né? Até a exaustão. E aí fica essa ação liberativa insensata. Até que o homem aí no caso, né, o ser humano da Terra, consiga fazer a sua junção desses elos de uma forma que não seja mais tão desequilibrante, né, que é o tal do movimento da regeneração, que a gente vê em tantas obras e tantas tradições religiosas a se falar, né, que o movimento da regeneração ele é falado no movimento de diferentes formas, né? Mas é falado em praticamente todas as religiões, né? As espiritualistas, principalmente, falam largamente sobre essa questão da regeneração. Então, esse movimento desintegrativo do homem vem da sua necessidade de sempre estar polarizando as questões, né? E de um lado descamba inteirinho para o outro. Aí tem a necessidade de viver até a exaustão essas polaridades. E aí depois ele vai tendo um movimento como um imã, né, de trazer para si aquilo, vamos dizer até o que sobrou, né, dessas ações, né, o que foi transformado, né, o que foi regenerado dessas ações perturbadoras e desintegrativas. E aqui, Joana diz, as crenças ortodoxas, né? A ortodoxia, com essas imulações, essas atitudes condenatórias. Então, esse texto, Joana, é muito crítica com relação ao que se fez com a religião, né? Ela é muito crítica. Desde o primeiro parágrafo até o último, ela é muito crítica com relação a essas imolações. Tem até uma passagem que eu li num livro que é de Francisco de Assis, né, ou do Miramês, em que Joana, quando foi Clara de Assis, ela passou por esse período da imolação, né? Ela fazia muito jejum, ficava com muito, fazia o uso, né, até um princípio de silício, vamos dizer assim, né? Que o silício são aqueles artefatos, né, para fazer imolações ao corpo, amarrar na cintura, nas pernas, né, e ali ele vai produzindo ulcerações na pele para trazer dor, e isso era entendido como se ulcerar a pele, né, fazer esse processo de tão doloroso na pele, se libertaria o espírito, né? Então, havia essa crença, e que, inclusive, tem várias passagens bíblicas, né?
é muito interessante porque se questiona, né, as passagens bíblicas, se fala que se está fazendo uma heresia, né? Mas a Bíblia, elas são os olhos humanos, né? Não é Deus que desceu e escreveu, são os olhos humanos e a sua interpretação aquilo, né? Então, o convite de Joana é que sejamos mais autônomos com relação a tudo aquilo que nos é colocado como possibilidade, como verdade ou possibilidade de verdade, né? Então, Renata, oi. antes de você passar, você falando isso agora, né, sobre a imolação com silício e tal, me veio aqui à mente, porque era uma automutilação, né? Uhum. Era uma automutilação. Pode ser que o objetivo, assim, consciente, né, seja outro, mas inconsciente. O que eu estou pensando aqui? Hoje a gente vê muita mais no jovem, né, a questão da automutilação. Será que a gente pode considerar como um comportamento arquetípico? Aí, como uma saída? Eu lembrei disso Olha, você agora. sabe que você sabe que eu nem tinha pensado nisso, nem tinha feito essa Então, análise, mas assim, são objetivos completamente diferentes, né? Mas de qualquer eu forma, vejo é tirar uma dor de dentro para fora, né? é, 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 talvez esteja no inconsciente coletivo essa postura humana, né? Esse comportamento humano de se autoimolar, né? Acho que a gente poderia falar, né, como hipótese nesse sentido que o ato em si, né, a autoimolação, ela esteja ainda presente no nosso inconsciente coletivo. Eu não vejo nem como arquétipo, eu vejo como um vício comportamental ainda inscrito no nosso inconsciente coletivo, né? Até aqui não está dando para eu ler, porque eu tá os negocinhos bem na frente aqui que eu não consigo tirar, mas assim, se alguém conseguir ler, esses salmos aqui, 69:11, Eu vou falar. Quando tá. me vesti de silício, fiz-me para eles um provérbio. Salmo Então, 61:11. aham. E assim como esse, né, depois eu comecei a pesquisar, né, sobre o que embasa esse movimento de autoimolação, e aí tem bastante passagens, bastante lugares onde se fala sobre essa questão da autoimolação. Então, a gente pode também colocar aí como hipótese que o ato de fazer essas escrituras sagradas, aos olhos, foram pelos olhos, né? Como sentiam essas pessoas dessa época. E aí, essas coisas que estão ali escritas, que fizeram parte da Bíblia, que é o conjunto de textos sagrados, se foi dado isso como verdade e até hoje. Né? Então, isso é uma coisa ainda bem difícil de se entrar nessa seara, né, da discussão, de ampliação sobre essas passagens aí, né, da Bíblia. Toda vez que se toca é, na necessidade de se modificar os textos e atualizar e deixar essas coisas que foram feitas por pessoas lá atrás, né, que tinham esses olhares aí, parece assim que, nossa, é uma heresia, né, é um movimento herético, né, e aí o herético, ele tem que ser o quê? Sacrificado, né? Então, interessante essas coisas. As conquistas do momento, nas mais diversas áreas, particularmente da psicologia, não mais facilitam atitudes alienadoras como essas.
Antes, propõe a libertação dos conflitos, a fim de que a responsabilidade que decorre da consciência lúcida impulsione o indivíduo ao avanço, ao crescimento, à maturidade. Então, é aquilo que eu falei lá, que eu falei antes um pouco. Então, assim, hoje, com o avanço da ciência, com os estudos, com os avanços tecnológicos, com os avanços das áreas humanas, né, científicas humanas, nós temos já condições de avançarmos nessa discussão, nessa reflexão, nessa filosofia, né? Hoje, não cabe mais ao nosso atual momento nos deixarmos fanatizar pelas coisas, né? Seja elas de que natureza forem. Em especial, né, que, como a mentora trouxe aqui, a questão da religião. Né? Não cabe mais nos atrelarmos a lideranças religiosas como se fossem seres completamente sobre-humanos, né? Então, nós, aqui nesse nosso momento, na nossa real trajetória agora, nós podemos sim, né, fazer as nossas reflexões, tentarmos pelo menos sermos mais autônomos, né? Não é errado isso, não temos mais a castração religiosa como existia antigamente. Aquilo que existe ainda é o nosso próprio movimento de autocastração através desse inconsciente coletivo que se faz tão presente no nosso movimento psíquico, né? Então, retirar as amarras, quebrar as algemas, hoje está mais ligado ao nosso trabalho individual, né, de autoconhecimento, do que de uma massa castradora. Hoje, só ficamos atrelados a um desequilíbrio, né, de uma ligação religiosa, se quisermos. Porque hoje já temos lugares, leituras, ajudas, né? Temos instrumentais suficientes que nos permitam avançar, né? Se formos por esse caminho, né, da paixão fanática, por nossa livre e espontânea vontade. Toda a vida de Jesus é um processo que facilita o crescimento e a dignidade do ser humano. Seus conceitos, acho que eu errei essa palavra aqui, agora não sei qual que é, seus conceitos, não sei que lado de atualidade, prosseguem sendo uma linguagem dinâmica, desobsessiva, sem compulsão, abrindo elencos de alegria e facultando o desenvolvimento daqueles que os recebem. Cada passo da sua vida leva-o a metas adredemente programadas, sem rotina, mas também sem ansiedade. Caracteriza-se pela vivência de cada momento sem preocupação pelo amanhã, pois que, para ele, a cada dia bastam as suas próprias preocupações. Então, aqui, a mentora, ela traz de volta aqui, o modelo que nós tivemos, né? Então, o modelo que nós tivemos, se nós lembrarmos como Jesus fez, o que ele fez, nós não teremos dúvida, porque Jesus não se fanatizou a nada, né? Jesus ele criticou o movimento religioso da época. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, chamou os fariseus de hipócritas, né? Então ele não se adequou àquele paradigma da sua época, né? Os seus conceitos, a sua linguagem, ela foi extremamente libertadora,
né? Ele chamava as pessoas a saírem das suas caixinhas, né? Se libertarem, olharem com os seus olhares de forma mais amorosa para os outros, sem tanto julgamento, sem tanta crítica, e tudo aquilo que era o contrário disso, aí sim ele dizia, né? Ele fazia menção à hipocrisia, né, da religião da época. Mas, ô, Renata, Hum. não está errada essa palavra, não, é refertos, eu olhei agora aqui, É é mesmo? refertos mesmo. Ela é cheia, plena, cheio, né? Ah, tá bom, tá. Então, cheia, É seus cheio, conceitos. pleno. Ah, sim, então tá. Seus conceitos cheios de atualidade, né? Então, realmente, a atualidade, ou aquilo que viveu Jesus naquela época, é completamente atual para agora. E ainda há uma dificuldade muito grande de entender essa mensagem que foi deixada, né? Porque ainda hoje nós vemos, principalmente nessa aliança entre religião e poder, nós vemos ela sendo usada para trazer o homem para as algemas e para ações nada escrupulosas, né? Então, assim, essa atualidade de Jesus, eu até diria que nós estamos ainda em processo de atualização. Ainda não conseguimos entender essa mensagem, a nossa sociedade ainda não consegue entender essa mensagem, né? Ainda mantemos esse Cristo, né, no sentido de cristificação, né, daquilo que Jesus trouxe como processo de autoconhecimento para o processo de individuação, ainda na sombra, né, que é o que a mentora vem falar em seguida. Mas antes, ela diz o seguinte: a alegria é uma constante em sua mensagem, a mensagem de Jesus, apesar das advertências frequentes, das lutas abertas e de sempre o verem chorar. A verdadeira alegria extrapola os sorrisos e se apresenta, não raro, como preocupação que não deprime nem fragiliza, né? Então, aqui, a mentora, ela vem chamar atenção para esse processo da felicidade, mas não a felicidade como conhecemos, né? Essa exaltação da paixão, né? De estarmos exultantes sempre, né? Se estamos tranquilos, calmos, serenos, quietos, parece que não estamos alegres, né? A alegria ela tem que vir de uma exaltação, de uma demonstração física no sentido assim daquilo que se condicionou como alegria, né? Então a mentora aqui ela chama a atenção para esse conceito da alegria na nossa sociedade e que tudo aquilo que Jesus deixou de mensagem, ele tinha muito prazer em fazer, né? Ele tinha o prazer da reunião com os seus amigos, ele tinha o prazer da conversa, né? Ele tinha o prazer do auxílio, da ajuda, e isso era a alegria, mesmo que aquelas experiências o fizessem chorar. A dinâmica das palavras de Jesus logrou conduzir inumeráveis criaturas à realidade transcendente. Libertador por excelência, a ninguém impôs fardo, asseverando que o seu é leve e suave, é a sua forma de julgar, analisar e compreender. Tem também uma passagem no livro de Jung, que acho que é Psicologia e Alquimia, se não estou enganada, em que ele diz assim, que ele tem uma parte que ele fala sobre a culpa, e ele diz assim, que a culpa, no processo de individuação, ela precisa ser transformada a culpa ela precisa ser transformada em responsabilidade.
né? O movimento da culpa por si só condiciona e foca, né, o ser humano na crise, né? A crise ela só passa quando essa culpa se torna um processo de responsabilidade. Aí aqui Joana vem falar sobre essa questão da sombra. Enquanto ressumem na consciência da Terra as condutas punitivas e as evocações deprimentes na área das religiões, o pensamento de Jesus permanecerá em sombras, conflitos e perturbações. Então, enquanto nós não conseguirmos retirar Jesus, né, dessa sombra para percebermos, né, toda a grandiosidade, né, toda a transcendência de valores que foi trazido para nós, ele ainda irá permanecer na sombra, né? E as tradições religiosas, elas precisam grandemente passar por transformações para que esse objetivo, né, de retirar Jesus da sombra possa acontecer. Então, essa discussão, ela precisa existir em todas as tradições religiosas, e em especial as que se denominam cristãs. A conquista de consciências para as fileiras da harmonia somente é possível mediante o estabelecimento de diretrizes saudáveis, nas quais, mesmo a dor, assumiria a sua realidade de fenômeno degenerativo inevitável. No entanto, possível de ser superada, resistida, diluída através das reflexões e da renovação de energia que preserva o equilíbrio da existência. Então, aqui a mentora, ela diz, não é negar, né, a dor, né? É a dor assumindo uma realidade, né? Então, isso é conquista de consciência. Isso é ir para as fileiras da harmonia. A possibilidade disso, para que possa realmente se desenvolver diretrizes mais saudáveis, né? Então, não é negar que nós passamos, sim, por situações dolorosas, né? Mas sem o viés, né, da autoflagelação. A imposição temerária decorre do sentimento de culpa dos religiosos, que a transferem para aqueles que se lhes submetem, passando a depender das suas injunções psicológicas mórbidas. Sem a semana ultrajante, sem os conteúdos da ingratidão humana em extremo, não lhe teríamos a morte estoica, eloquente e grandiosa, demonstrando a sua consciência de imortalidade. Então, aqui, Joana, ela, de uma forma subliminar até, né, subjetiva, subliminar não, subjetiva, Joana fala, né, demonstra como se dá o processo de enraizamento, né, entre a instituição, a liderança religiosa e as pessoas que seguem, né, os religiosos. Há um processo de transferências de culpa. Então, aqui fica bem claro que que fizeram, né, que lideraram esse movimento, né, religioso de culpa, foram aqueles que, de alguma forma, se colocaram como catalisadores desse processo, né? E aí, num processo que a gente, como psicólogos, né, conhece muito bem, que é o processo de projeção, né, que faz com que um se ligue ao outro,
toda uma massa religiosa se formou, né, em volta a essas lideranças muito doentes psicologicamente, né, na história, como a gente vê claramente, né, na história, e aí se formou um grande secto, vamos dizer assim, né, um grande secto, né, de pessoas fanatizadas, né, e que a gente pode falar hoje que são seitas, né, são seitas fanatizantes. E isso tudo é alimento para esse inconsciente coletivo, né, religioso, que tá super doente, né? Tá super doente na nossa sociedade. Após a sua ocorrência, todo um solene hino à vida foi apresentado através da ressurreição, do retorno ao convívio com os amigos temerosos e com a humanidade arrependida que ele veio libertar, amando, paciente e alegre, por conhecer os limites, as deficiências daqueles que marcham na retaguarda. No entanto, fitam expectantes e avançam no rumo do futuro. Aqui, a mentora ela trouxe de uma forma muito bonita e sábia essa passagem da ressurreição de Cristo, muito simbólica, muito interessante, como esse hino à vida, né? Então, ele retorna, né, trazendo essa mensagem, né, de que a vida que todos somos seres imortais e que a nossa experiência na Terra ela tem a possibilidade nós temos o livre-arbítrio para fazermos dela a nossa melhor experiência, né? Então essa simbologia da ressurreição, desse retorno, né, ao convívio com os amigos, é aquela mensagem de que é possível, né? É possível um encontro, né? É possível encerrar um ciclo e iniciar outro, né? As coisas não são determinadas para um fim, né? E aqui eu trouxe essa passagem da ressurreição, ela é muito interessante, simbolicamente, porque Jesus aparece pela primeira vez, né, após a sua morte no sepulcro, a uma mulher, né, que é a Maria Madalena. E aí eu fiz esse texto aqui, que eu acho muito interessante, simbolicamente, essa escolha de Jesus, né? Como ser retornando ao convívio dos seus aos primeiros olhos de uma mulher, né? Então, eu fiz esse pequeno texto aqui. Foi no domingo de Páscoa que Jesus exaltou a ânima como o princípio da ressurreição. Ela tinha olhos de ver. Maria Madalena foi a escolhida para vê-lo antes de todos. Vê-lo como ser que ultrapassou a lei dos homens e fez-se pura transcendência. Há muito simbolismo nisso. A ânima, como elemento psíquico rejeitado pela humanidade, que preferiu seguir o caminho do patriarcado eclesiástico, que está errado, eclesiástico, na contramão da mensagem simbólica de Jesus. Madalena é o símbolo da força e da sabedoria da ânima, mas que se encontra na sombra social da exclusão, da mentira, da desqualificação, exatamente como foi escondida nos livros sagrados apócrifos, que foram aprisionados na sombra da caverna escura entre pedras e morcegos. Ela ainda está lá, aprisionada no estigma da mulher de má vida ou naquela que tinha 7 demônios. O que seria a má vida naqueles tempos de poucos recursos cognitivos e psicológicos? Seria sua inteligência emocional não entendida? Enfim, a pergunta é: quando conseguiremos tirar Jesus da nossa sombra interna? Então, é um movimento que a mentora coloca, né, como a libertação,
psicológica, né? E Jesus deu o caminho, né? O caminho é suave, né? É por essa ação mais ânima, né? Que seria o quê? A energia do acolhimento. E é isso, gente. Agora a gente pode Você finaliza o compartilhamento para poder abrir para as pessoas. Aí. Deixa eu tirar aqui. Ok. Chegou a Marina, a Olga, olá meninas. Agora é hora da gente dizer o que ficou para cada um, ou então a Andréa está saindo. Ok, Andréa, beijo para você. Eu tenho eu fiz algumas anotações que eu falei, vou deixar para o final. Eu compartilhei esses dias no grupo do WhatsApp de um livro, né? De um junguiano, Roberto Rosas Fernandes, sobre narcisismo e espiritualidade, onde ele diz, né, sobre esse mundo da dualidade que nós vivemos, tá? Então, a religião não é diferente. Então, o que a Joana traz nesse item, né, desse capítulo Condicionamentos, segundo esse autor, a gente poderia dizer assim, poderia dizer não, é a parte que ele fala, que é a religião defensiva, tá? Onde, então, tudo que a Joana falou, na câmera e provavelmente no áudio, tá ok, ó. Então, seria essa outra, uma polaridade, a religião defensiva, tá? Mas tem a religião criativa, né? Que, então, esse autor ele vai desenvolvendo, dizendo que aqueles símbolos da religião, como a Renata bem representou no final, né? O símbolo da ressurreição e da ânima, né? Esses símbolos, eles fazem, sim, a conexão do ego com o self. Então, a religião criativa, ela é, sim, um recurso muito bom, né, para que a gente tenha essa integração ego-self, né? Mas tem esse lado ruim que a Joana traz nesse item, que é toda essa parte que o autor vai discorrer aí sobre a religião defensiva, né? Do inconsciente coletivo, Renata, que você falou, quando eu falei dos arquétipos, né? Esse autor diz o seguinte, que no inconsciente coletivo é onde vive o conjunto dos arquétipos. Então, o inconsciente coletivo seria o conjunto dos arquétipos, segundo o autor, né? No outro livro dele, né, chamado Abismos Narcísicos, ele vai falar sobre, ele tem um conceito e tem assim, ele discorre bastante sobre a paixão, né? Então ele diz da paixão no sentido assim de que a paixão ela é tão avassaladora que o ego ele fica completamente tomado, então perde a conexão com o self completamente. A pessoa apaixonada perde a conexão com o self, tá? Eu acho que era isso. Deixa eu ver se mais coisas. Acho que era isso. Era isso que, durante a fala, eu lembrei, né? Porque eu já li 2 livros dele, estou nesse último dele, onde ele vai falar sobre isso aí. É muito interessante, viu, gente? Para quem quiser aprofundar aí. Esse autor, ele é junguiano, mas ele trabalha com outras linhas também. Tá? Ele fala, né? Ele sentiu necessidade na clínica, ele é pós-doutor, esse cara, sabe? Mas ele sentiu necessidade na clínica dele de outros autores, né? Então ele cita outros autores que ele também trabalha. E aí no livro dele ele traz, né, esses conhecimentos. Então fica aí uma dica, né? E sobre essa questão aí, no caso aí hoje da religião, né? Defensiva e criativa. Então era isso. Todo mundo de áudio fechado, tá todo mundo pensando? É hora da gente falar, gente. Agora é hora de soltar a língua. Muita reflexão, né? É. Muita reflexão.
Mas, aproveitando já que eu abri o áudio, assim, o que ficou para mim é essa consciência de culpa, né, com as consequências de medo em relação à justiça divina. Então, eu paro de viver, né, porque eu vou ser penalizado, e eu vivo essa culpa com comportamentos condicionados de uma encarnação para outra, né? Então, eu não me liberto, né? Como é uma proposta de autonomia, né? É uma proposta de crescer, é uma proposta de amadurecer, de você ter a tua autonomia. Mas a gente está preso, né? Num inconsciente coletivo de que a gente não pode crescer, que a gente não pode se amar. A gente só vê a primeira parte, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar ao próximo e esquece como a si mesmo. E aí eu não consigo me nutrir, né? Enquanto esse ser integral aí que... E aí no final, com Jesus, então, só alegria, né? Ele vem e faz o quebra do paradigma, né? Ou, acordem. Não é pela rigidez, não é por essa coisa, né? É no acolhimento, né? Permita-se acolher, né? Usar essa força que você tem interior da ânima, né? Então, assim, é muito legal. É isso. E se libertar dos conflitos, que é um outro slide também, né? Que tá. E por último, o que mais me marcou assim, foi assim, não traia a si mesmo. Puxa, aquilo é Uhum. isso. Eu lembrei com a fala do Murilo do mito do Adão e Eva, né? Que deixou aí numa grande massa aí da humanidade, né? Como se eles dois tivessem, no literal, né? Se eles dois tivessem lá pecado, errado, né? Mas que nós pagamos e tem crenças, né, religiosas que os seus seguidores acreditam nisso, né? Que estão pagando um erro lá do Adão e Eva, daquele mito lá. Então, isso é muito forte, né? E O- é um pagamento que nunca Não acaba, tem, né? nunca Não acaba, é tem fim eterno, esse é pagamento. eterno. É. E aí Kardec faz uma fala, né, no livro Céu e Inferno. Tá, mas eu vou começar a pagar coisa que eu não fiz? Exatamente. É incoerente, né? Muito incoerente. Deixa eu falar um pouquinho aqui, um pouquinho, o que que fica para mim, né? Porque, assim, esse tema está dentro do tema de condicionamentos, né? Então, É, ela vem falar do tanto que a gente aí se condiciona, né? Dentro dessas culturas, né? Religiosas e tal, né? E eu vejo, assim, aonde que é o grande problema, é quando a gente precisa de um intermediário para tentar compreender Jesus. Porque se você for direto na fonte, se você realmente olhar para Jesus, realmente ouvir o que ele fala, ele deixa pouca coisa falada, né? A maioria são os atos dele mesmo. Se a gente for direto na fonte, a gente erraria menos, a gente não estaria tão... Mas eu não sei em que momento, mas é porque o poder faz isso com a gente, né? De te convencer que a gente precisa dos intermediários para interpretar Jesus, né? Então, as religiões, elas convencem todo mundo que todo mundo precisa dela para entender ou chegar a Jesus ou compreender o que ele quis dizer. E aí eles manipulam, né, conforme a conveniência de cada organização, que são organizações, né, que se formaram a partir de Jesus. E deturpando, né, lógico, todo o conceito. Então, hoje a gente sempre foi assim, e hoje a gente ainda vê, né, as pessoas falam, eu sou cristã, mas não pratica nada que Jesus falou. Eu sou cristã, mas faz uma missa com a cadeira toda cheia de ouro, cheia de não sei o quê. Eu sou cristã. Eu sou cristã, mas os atos não condiz, né, com o que Jesus fala. Porque, assim, a gente tem muita dificuldade de entender ainda Jesus, porque é tudo muito grandioso para nós, né? Nós ainda somos muito... Acho que a nossa psique não tem condição ainda de compreender muitas lições dele, mas quando a gente vai direto na fonte, fica mais fácil, né?
do que você recorrer a um intermediário. E Então, aí esses intermediários é que criaram todo esse conceito distorcido, né, do que ele deixa, e que condiciona todo mundo a essa distorção que gera sofrimento, né? Hoje a gente vê muitos sofrimentos em relação a isso, a culpa, né? Jesus nunca culpou ninguém. Em que cena que a gente viu Jesus culpando alguém? Em que cena, em que fala dele, ele culpou alguém? Nenhuma, né? Então, se a gente olha para ele de verdade, não justifica a gente achar que quando a gente erra também a gente tem que ficar se machucando, né? E a gente faz isso. Porque nós falamos, acho que na aula anterior, né? A gente acredita mais na lei de Talião ainda, de olho por olho, dente por dente, do que na lei de amor que Jesus ensinou. Porque na lei de Talião, que era anterior a ele, né? Que ele vem e questiona essa lei, você fazia uma coisa errada, então você tinha que pagar com aquele mesmo erro. Né? Então, se a gente vai ver a fonte de sofrimento e de culpa, ainda é porque nós estamos presos a esse condicionamento. E é de 2000 anos antes de Cristo, essa lei, essas leis, né, que vigoravam. Então, já se passaram quase 4000 anos e nós ainda estamos presos a essa crença. Então, nós estamos condicionados a isso, é isso que ela veio falar. A gente ainda está condicionado à lei de Talião. Ah, se eu fiz, então eu tenho que pagar. Eu não consigo aplicar o amor, o auto-amor, o auto-perdão, né? Que é a lição que Jesus vai ensinar depois, né? Então... Maria, teve lá no Ismael, no Centro Ismael, em abril, um palestrante convidado que falou exatamente da fonte. Então, ele perguntou para todos lá, né? E eu vou repetir a pergunta para vocês, né? Falando-se em fonte, né? Ele falou assim: quem que já leu os 4 evangelhos? Né? Mateus, só que eu não vou lembrar nem o nome deles, tá? O João é um porque eu gosto do João, tá? Então é João, Mateus, eu acho que Marcos e Lucas, não sei, né? Ele perguntou, você lembra, Tília? Você não estava lá, né? Você estava? Não estava. Então, ele fala, quem que já leu? Quem que já leu pelo menos um dos evangelhos, que é a fonte, né? Então, a gente realmente não busca a fonte, a gente vai através dos intermediários mesmo. Eu já li o do Haroldo, aquele... Então, intermediário também. Do Haroldo, que ele faz né, uma interpretação, interpretação dele. E aí a gente lá, e é muito interessante, quando você lê, eu li no Haroldo, assim, quando você vê a mesma passagem narrada por Lucas, cada um faz uma interpretação sobre aquela episódio. Sobre aquele episódio. Aquela da figueira é evidente, assim. Quem que você fala assim, esse aqui se aproximou mais da verdade do que o outro. Aquela narrativa da figueira, né? Que Jesus chega e amaldiçoa a figueira, assim. Não consegue imaginar Jesus amaldiçoando uma figueira, mas tem um dos apóstolos que narra isso. O outro não, o outro já mostra uma visão totalmente diferente, que a gente fala, opa, isso aqui se aproxima mais do que a gente sabe que era Jesus. Então, é legal você comparar também na narrativa de cada um como que... Isso já fica mais difícil ainda quando se vai ler os apócrifos. Exato. Porque tem vários livros que foram deixados de lado porque não traziam a mensagem que a igreja queria passar para os seus fiéis. Inclusive, né? Esse autor que eu citei, ele vai muito nos apócrifos. Tá? Ele tem um livro que é a Psicologia Profunda e a Espiritualidade, eu me lembro o nome agora. Ele pega mais os apócrifos, sabe? Porque lá tem mais sabedoria do que os próprios que foram catalogados. Entendeu? Inclusive tem o Evangelho de Maria Madalena. Pois é, ele cita, inclusive, tem passagem dela.
Então, é muito complicado, porque se trazer todas essas coisas como verdades absolutas, né? Porque são escritos aos olhos do homem. E colocados para toda uma sociedade, milenarmente, indo passando de geração em geração, como palavras de Deus. E se a gente questiona isso, é heresia. Então, mas é bem interessante, assim, né, você pega o Sermão da Montanha, que tem bastante falas do Jesus, né, bem interessante, você vê assim, ali tem algo que uma leitura comparada, né? que a gente não consegue praticar ainda, né, porque está muito mais elevado do que a nossa condição atual, né, mas aí fica coerente, não, Jesus falou isso agora. Mas é isso, faz parte, acho que, do aprendizado da humanidade, né? Agora, a Joana vem trazer, né, que isso tudo são condicionamentos realizados de geração para geração, e chega uma hora que você precisa se libertar deles e raciocinar, né? Isso aqui é coerente, né? Não é, né? Isso aqui traz algum benefício, né? Para mim, para o outro, não, né? Então, faz parte desses condicionamentos sociais, né, que nos trazem. E quem consegue se libertar traz um pouco mais de bem-estar, né, de felicidade, de equilíbrio. Assim, Joana disse que quando ela no livro de Clara, né, Clara, ela já no final da vida, mais madura, né, quando ela era mais madura, ela já fazia essas indagações, tanto que tem uma passagem no livro, né, Francisco de Assis, eu até não falei, eu abri e não falei isso, essa parte, em que as irmãs, né, clarissas, jejuavam, ficavam magrinha, esquelética, né, ficavam dias e dias sem comer, e um dia ela disse, para com isso, não faz mais isso não é ligação com Deus, né? A gente não precisa disso. Então, assim, ao final, né, da vida dela, ela já havia amadurecido esse religar com Deus, né? Que não era através dessas fanatizações de coisas para poder se manter puro, né? Não existe essa pureza. Essa pureza é a consciência que se amplia, né? Que se torna mais transcendente. Marina, Olga, Otília, Denilce. Aqui, ouvindo vocês nesses últimos comentários aí, tem um pouquinho a ver com o que eu até grifei aqui no livro, que fala que a doutrina, a proposta de Jesus era constituída de otimismo e plenitude, né? Então, que se nós formos olhar para essas questões da religião, muitas vezes elas estão distorcidas mesmo. E uma dica é cada um pensar, por que eu escolhi determinada religião, né? Ela está de acordo com a real proposta do Cristo, né? Eu acho que é isso que ela também quis nos colocar aqui quando ela falou dessas crenças que são castradoras, né? Eu acho que é uma questão de... É que, às vezes, as pessoas ficam muito... Eu esqueci a palavra, quando a pessoa... Na zona de conforto? Não é bem isso, é o fanatismo. Ela fica muito no fanatismo e ela não tem esse olhar para o que realmente Cristo propõe, né? A questão do respeito ao próximo, a ajudar sem olhar a quem, todas essas questões que Cristo vai colocando e que às vezes a religião, de certa forma, distorce, né? E sempre em nome do poder, né, Denilce? A distorção, ela é feita para exercício, né, do poder. Existe um peso, né? E o peso, no caso, é essa questão do poder.
essa questão do castigo também, né? Então, é a questão do bom senso e da consciência, realmente, né? Da conscientização do que aquela religião lhe propõe. Ela está de acordo com a proposta real, né, do Cristo. É isso. Eu estou vendo vocês todas lentinhas, assim, ó. O Murilo está... Mas já está vendo alguma coisa? Está pleno, assim, brincando de estátua. Eu acho que o sinal da minha internet mesmo está ruim. Só a voz está normal. O áudio está bom. Marina, Otília, Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Olá, Marina. Isso aí. Bastante reflexões, né, queridos? Muito bom, né? Eu queria só compartilhar um momento, né, da minha encarnação. Vocês trouxeram hoje essa maravilhosa reflexão, né? E eu aqui comecei a recordar um pouquinho do meu passado, né? Um passadinho bem distante, né? Eu ainda era, vamos dizer assim, jovem naquela época, né? E eu pertencia a uma denominação religiosa, que não vem ao caso, né? Porque não estamos aqui para julgar nem nada, só para tirar as lições que a gente precisa, né? E essa questão realmente assim, das punições, ou assim, de formas de você querer provar, né? Eles incentivam muito formas de você que realmente você tem uma crença, que você tem uma devoção, que você tem uma fé, né? Através de sacrifícios, através de muitas vezes até de torturas, né? Como foi colocado aqui, né? Então eu participei de uma denominação onde eles praticavam o jejum, né? Era muito comum o jejum. E para você poder, vamos dizer assim, se tornar de verdade um adepto, você precisaria fazer um jejum de 7 dias. Não eram horas, não. Era 7 dias. E não é assim, meio período, um período do dia. É 7 dias de 24 horas, né? E eu me submeti a isso, né? Eu me submeti a isso. O bom foi que eu cresci, né? Mas, assim, e vamos dizer assim, esse silício, esse sacrifício que era pedido, ele assim, eu não sei se acho que é por causa da falta do alimento, ele deixa a pessoa assim num estado de alterado realmente de consciência. Eu não sei se é falta do alimento, da comida, porque assim nem água você podia beber. Então assim, sem água, sem comida, então assim você fica num estado alterado. Se sobreviver, fica no estado alterado, se sobreviver. Marina, a falta de água quimicamente no corpo, os componentes, né, da água, né, que alteram quimicamente ao corpo, a falta dele traz alucinação. Então, justamente é por isso que eu estou falando, estado alterado de consciência, porque realmente, mas eu acredito que foi mais pela, assim, não pela espiritualização, porque não é que eu fiquei espiritualizada, mas assim, eu fiquei assim, meio que devaneio, sabe, assim, de não entender direito o dia, as horas, porque assim, e trabalhando, tem mais essa, sem parar de trabalhando, mas sem nenhum tipo assim de contato com nada,
os primeiros dias foram mais difíceis, depois os últimos já era como assim, um devaneio mesmo, né? Então, assim, mas eu acho que isso está muito mesmo ligado, assim, formas de aprisionamento que os que estão à frente das religiões se utilizam como meios mesmo deles ter domínio sobre as pessoas, deles ter poder, deles influenciarem, e inclusive, né, para as pessoas poderem doarem coisas para a igreja, doar o dinheiro que ganha, um monte de coisas que são feitas, né? N coisas que aqui não dá para compartilhar tudo, porque assim foi só mesmo para ter assim uma exemplificação real, né, que eu vivenciei. Mas graças, né, assim, como foi colocado aí, que hoje a gente tem assim uma ampliação da nossa consciência, que a gente consegue fazer análises, que a gente consegue analisar, ver se tem lógica, ver se tem fundamento, a gente ir atrás, né, de fatos, de comprovação mesmo real, e a gente não precisa desse tipo de coisa para a gente poder demonstrar que a gente tem fé, né? A gente pode demonstrar nossa fé através de uma outra expressão, que não é sacrifício do corpo, de alimento, de água, de se cortar, de se perfurar, de se imolar, né? Mas formas da gente demonstrar através de doação, de outras formas de doação, né? Uma doação de amor, uma doação do seu tempo para as pessoas, uma forma de você doar você vibrar, você orar pelas pessoas, você doar algum objeto, alguma coisa também, tudo isso é válido. Mas mais importante que hoje a gente tem como assim, reflexão, a gente se doar, né? A gente doar de si, né? Doar de nós, o nosso tempo para o outro, para uma instituição, para uma família que está precisando, uma palavra, levar um conforto, a nossa amizade, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso afeto. Então, assim, existem N formas da gente se doar. Não necessitamos mais desse tipo de doação, de sofrimento, de sacrifício. O sacrifício ele foi substituído por outras formas mais legítimas de amor verdadeiro, né? Que é a doação de nós mesmos, né? Porque é isso que a gente se doe de nós mesmos, que é aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso coração, que é o nosso afeto, é o nosso amor. É isso aí. Era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada, Marina. Otília, você tem alguma palavra aí? O que ficou para você hoje? Olha, muito aprendizado, muito bom. Mas uma coisa que marcou muito para mim é o seguinte: como que o inconsciente coletivo nos faz, de repente a gente se pega com os chicotinhos. Como ainda a gente faz isso? Né? Então, a Joana mencionou várias vezes, quando ela fala do inconsciente coletivo, né? Todo esse acúmulo, toda essa coisa que a humanidade já passou e que continua passando, os flagelos continuam. A gente sabe que existem seitas, formas religiosas, né? que fazem isso. Isso do jejum que ela falou, quando eu era jovem, eu participei de uma outra religião também,
que nós fazíamos o jejum, só que não era 7 dias assim, eram 24 horas, né? Sem água, sem alimentação. Eu tinha 14 anos de idade. Meus pais foram para esse lugar e acabei indo junto, tal, tal. Então, quando foi falado hoje desses flagelos, eu lembrei muito daquele Código da Vinci, que mostra muito isso, né? No filme, no livro, o quanto a gente se pega ainda, ó, o chicotinho, fala, opa, peraí, não é mais assim. Mas, para mim, é essa força do inconsciente coletivo. Não tem como livrar, isso vai milênios ainda para a gente ir, acho que, depurando, entendendo isso profundamente de alma. Mas, ainda, como humanos, a gente se pega no autoflagelo, sim, né? Mas muito interessante que várias vezes ela fala, ficou muito claro para mim que quando vê essa coisa de culpa, de flagelo, opa, é do campo, né? Do consciente, do inconsciente coletivo que vem para a gente. Mas foi muito interessante, muito aprendizado, muita coisa boa. Mas isso marcou bastante essa questão do inconsciente coletivo, ainda fazendo com que a gente use o chicotinho, né? É, Legal, bem legal. foi muito bom. Então, gente, Renata, você já tem mais alguma coisa para encerrar? Porque já vai ser 9, já são 9, né? Não, não, não. Inclusive, tenho que encerrar, que eu tenho que buscar meu filho no ponto de ônibus. Alas. Então tá, então eu vou parar a gravação, né? Desejando uma excelente semana para todos, né?